Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Meus alunos não sabem muito sobre fenômenos atmosféricos, mas agora eles vão saber. A ideia hoje é falar um pouquinho para vocês sobre, alguns fenômenos de interesse climático ou fenômenos que acontecem na nossa atmosfera que vocês podem se deparar aí nas questões de vestibular, na vida de vocês, viajando ou esperando uma encomenda de algum lugar. Vamos lá. Primeira coisa, chuva. Chuva afeta bastante a vida da gente no começo desse ano, Choveu bastante ali em São Paulo, algumas cidades, além da própria São Paulo, no interior, que ficam na beira do Tietê, sofreram aí enchentes que não se via há muito tempo, regiões onde a gente falava, pô, eu nunca moro aqui há 30 anos e nunca alagou, e de repente estava embaixo d'água, Então, vamos falar um pouquinho sobre chuvas, tá? Aqui no nosso país, a gente tem 3 tipos de chuva que acontecem aí em regiões distintas do território ou em momentos distintos do ano, tá? Então, aqui eu peguei uma figura com esses 3 tipos de chuva, mas eu vou começar por essa daqui, tá? Que é a chuva frontal. Chuva frontal é velha, conhecida de vocês, Ela acontece no outono e inverno e ela é decorrente aí do choque de massas de ar, Quando uma frente fria se choca com uma frente quente, causando aí a garoa, aquela chuvinha mais leve, chuva de inverno. Chuva convectiva, Chuva convectiva envolve um movimento chamado de convecção. O nome popular dela é chuva de verão. Tá? No verão, você já deve ter visto que quem lava calçada, lava garagem, lava quintal, já seca rapidinho. As poças d'água que se formam, em 2, 3 minutinhos elas evaporam e vão para a atmosfera. No verão, como está tudo muito quente, a evaporação é muito rápida. E esse vapor de água, ele sobe, ele acende numa velocidade muito grande, Ele vai parar bem alto na atmosfera, pode chegar até 12 km de altura. Quando chega lá em cima é muito frio, ele condensa e precipita no final do dia. Então é aquela chuva que de manhã, você olha para o céu, está tudo limpo, e de repente no finalzinho da tarde o céu está escuro, está preto, tá? E provavelmente vai desabar o mundo ali. Então uma chuva convectiva de um movimento chamado convecção. E o terceiro tipo de chuva, ele vai aparecer onde tem planalto, tá? São as chuvas orográficas ou chuvas de relevo, tá? Aqui também um exemplo, Então vem uma massa de ar úmida do oceano, tá? Essa massa de ar úmida, ela encontra uma formação de relevo e ela tem que ganhar altitude para poder atravessar essa formação de relevo. Quanto mais alto, mais frio, ela condensa, ela causa chuvas, nessa direção que a gente chama de barlavento, que é na primeira direção que recebe o vento, tá? Aqui atrás acaba sendo uma região mais seca. É o que acontece, por exemplo, com o Nordeste brasileiro, com o sertão nordestino. Tem lá o Planalto da Borborema que bloqueia a umidade. Aqui eu peguei uma figura com tipos de nuvens diferentes, tá? Mais para curiosidade do que qualquer coisa. E dessas nuvens só tem uma que vocês têm que saber o nome. É essa grandona aqui, ó. É a cumulus nimbus. Cumulus nimbus é a nuvem. Ela se forma o ano todo na região equatorial, mas é a nuvem aí da chuva de verão, Aquela nuvem escura, aquela nuvem que alcança, uma altitude muito grande, tá? E vai causar aquela chuva torrencial, tá? Aqui eu também peguei mais uma figura aí com
fotos reais das nuvens, né? Percebo aqui é da Cumulus Nimbus, mas eu gosto muito de um desenho animado chamado Festa nas Nuvens, né? Alguns de vocês já devem ter visto, é um curta da Pixar. Se a gente tivesse em aula, eu ia passar o curta inteiro para vocês, né? Mas como a gente está aqui online, tá? Eu só vou passar um trechinho, né? Que dá para identificar nitidamente a Cumulus Nimbus. Tá? Vamos, computador. Então, aqui a Cumulus Nimbus, ó, ela vai ganhando altitude, é a nuvem cheia dos raios. E com chuvas torrenciais. Assistam inteiro, que ele é muito bonitinho. Outro fenômeno atmosférico aí de interesse que vocês podem se deparar são as auroras, tá? É muito comum que o aluno chame isso de aurora boreal, tá? Mas na verdade o nome do fenômeno é aurora, tá? Boreal é só uma referência quanto ao lugar, tá? Boreal é a aurora que acontece no norte e austral é a aurora que acontece no Polo Sul. Tá? Esses fenômenos, eles são decorrentes, né, dos ventos solares se chocando aí com o nosso campo magnético da Terra. Né? O campo magnético da Terra ele tem uma função aí de defletor, né? Então ele direciona esses ventos solares para a região polar, tá? E aí essas partículas elas entram em choque na nossa atmosfera e esse choque, né, dispara aí cargas elétricas, criando essa luminosidade no céu aí nas regiões polares, tá? Então tem a ver com ventos solares atingindo aí o campo magnético da Terra. Outros fenômenos de interesse, né, são os ciclones, anticiclones, tornado, furacão ou tufão, tá? Gente, na verdade, tornado, furacão e tufão são classificações de ciclone, tá? São variações do fenômeno que a gente chama de ciclone, tá? Mas vamos primeiro diferenciar ciclone de anticiclone. Tá? Então, quando a gente fala em ciclone, tá? Ciclone a gente vai ter um centro de baixa pressão e o movimento ele é convergente, né? Ou seja, o ar de fora está convergindo para um centro de baixa pressão, tá? O anticiclone ele é o oposto, tá? Ele é um centro de alta pressão e a gente tem movimento divergente, o ar ele está saindo. Tá? E aqui eu coloquei duas imagens para a gente visualizar, né? Isso daqui é de um furacão lá nos Estados Unidos, tá? Mas é um ciclone, tá? O centro aqui de baixa pressão, né? Ele está se dirigindo aqui para a Flórida, né? Essa é uma imagem tirada à noite, tá? E aqui é um anticiclone, ou seja, está dispersando, né, ar. Bem, aqui eu pus uma classificação, né, do que é, como eu já falei, né, tornado, furacão e tufão são tipos de ciclones. O que muda é a intensidade, tá? Então, tornado geralmente acontece na terra, né, começa em terra, tá? Ele tem o seu centro bem pequenininho, 2 km de diâmetro, tá? E tem ventos aí entre 100 e 480 km por hora, tá? Furacão, tá? Ele é muito maior em área, ele pega dezenas de quilômetros, tá? Então aqui, ó,
Isso daqui é um tornado, né? Percebe que dá para ver em terra, um lugar relativamente pequeno, ó, o poste aqui para dar uma noção de escala, tá? E aqui, né, uma imagem de 3 furacões, acho que tipo 4, que são furacões bem agressivos, acontecendo ao mesmo tempo no Oceano Pacífico. Tá? Percebam que eles tendem a acontecer numa latitude, né, semelhante. Tá? Mas olha, isso aqui são centenas de quilômetros. Tá? Então, um furacão ele é muito grande. Tá? E tufão é o nome dos furacões no Pacífico Norte. Tá? Então, assim, geralmente, quando acontece no Oceano Atlântico, a gente chama, né, de furacão, e quando acontece no Oceano Pacífico, a gente chama de tufão. Tá? Bem, uma coisa interessante sobre os furacões ou tufões é que eles vão girar ao contrário da força de Coriolis para o hemisfério. Tá? Como eu disse numa outra aula, existe uma tendência, né, das massas de ar seguirem ali a força de Coriolis. Então, no hemisfério norte, elas girariam no sentido horário e no hemisfério sul no sentido anti-horário. Como o furacão ou tufão eles formam um centro de baixa pressão, essas massas de ar elas vão girar nessa região onde está acontecendo o furacão ou tufão, no sentido contrário à força de Coriolis. Eu peguei aqui 2 exemplos. Tá? Aqui está o furacão Andrew nos Estados Unidos, aqui é Cuba, Flórida aqui em cima. Tá? Então ele está girando aqui no sentido anti-horário. Tá? E aqui no hemisfério sul, furacão Catarina, que atingiu o leste de Santa Catarina, tá? Girando no sentido horário. E por fim, né, o último fenômeno climático aí de interesse é o El Niño e a Laninha. Tá? São 2 fenômenos, né, que eles têm uma mesma origem, né, eles têm a ver com a temperatura das águas do Oceano Pacífico. Então, quando tem El Niño, né, as águas do Oceano Pacífico elas ficam mais quentes. Quando tem Laninha, as águas do Oceano Pacífico elas ficam mais frias. Tá? E aí, né, o que isso muda? Esquentou meio grau num oceano, ou esfriou meio grau num oceano. Muda muita coisa? Muda coisa pra caramba. Tá? A gente tem que lembrar que o Oceano Pacífico ele é 1/3 da superfície terrestre. Ele é o maior oceano, tem 1/3 da superfície terrestre, tem água pra caramba. Né? Se essa água está meio grau mais quente ou meio grau mais fria, isso influencia bastante na evaporação dessa água. Tá? E, portanto, né, tem capacidade de influenciar no movimento de massas de ar na superfície terrestre. Aqui eu peguei uma outra imagem do Oceano Pacífico. Né? Aqui está a América do Norte, não dá para ver a América do Sul aqui, a Austrália e um pedacinho da Ásia. Né? Mas olha como ele é grande pra caramba. Tá? Então, o que acontece aqui no Brasil quando tem El Niño e quando tem Laninha? Né? Quando tem El Niño, ano passado, por exemplo, foi um ano de El Niño. Tá? Então, a região centro-sul do Brasil vai ter mais chuvas e o norte e nordeste fica mais seco. Tá? Então, isso provavelmente também ajudou naquelas queimadas que aconteceram na Amazônia ano passado. Estava mais seco aqui, a chance de pegar fogo ou do fogo adquirir uma intensidade muito maior, né, é grande. Quando tem Laninha, o Oceano Pacífico fica mais frio, né, muda um pouquinho o regime de chuvas. Né? Então, o centro-sul fica seco, tá? E o norte e nordeste chove mais. É o que aconteceu em 2014, quando deu uma seca tão grande, teve racionamento da água em São Paulo. Tá? Então aqui eu peguei mais algumas figuras, né, para falar de El Niño e Laninha. Né? Então, por muito tempo a gente não entendia ao certo o mecanismo, né? O que gerava El Niño, né? O que gerava o Laninha. Né?
Hoje se sabe que tem a ver com os ventos que vão soprar aí na região equatorial, e esses ventos eles diminuem de intensidade, e essa região aqui do Oceano Pacífico ela tende a ficar mais quente. Tá? E com isso, né, altera a circulação atmosférica no planeta todo, mas o que interessa para a gente é que chove mais aqui no centro-sul do Brasil e o Nordeste fica mais seco. Mas para esses países aqui também é muito ruim. Né? O Peru, o Chile são países que têm uma pesca comercial muito importante, né? E a água mais quente vai ter menos peixe. Tá? Aqui uma outra imagem, né, mostrando efeitos do El Niño em várias outras partes do planeta. Tá? Como eu falei, ano passado foi ano de El Niño, né? O comecinho do ano aqui, incêndios na Austrália. Tá? Outra coisa, né? Tá aqui quente e seco. Tá? E Laninha, né? Laninha é o contrário, o Oceano Pacífico ele fica mais frio, né? Então Chile e Peru vai ter peixe pra caramba aqui nas suas águas territoriais. Tá? E lembrem-se que a dinâmica aqui no Brasil ela muda, né? Quando tem laninha, aqui vai ficar seco, né? O sul, sudeste, parte ali do centro-oeste fica mais seco, e o norte e nordeste vai ficar chuvoso. É isso, gente. Muito obrigado. Tem uns videozinhos aí para vocês assistirem, tem reportagem, e por hoje é só.